Brasil, então. Brasil é uma palavra cheia de significados. Brasil expressa realidades porque emerge de realidades, mas Brasil pode ser inadvertidamente utilizado para explicar realidades que não criam ideias de Brasil. Daí então a serventia de nós fazermos também, quando quisermos, quando isso for julgado necessário, né, uma história de identidades coletivas. Uma história de identidades coletivas. É uma história de um fenômeno social, né? Um fenômeno social que de alguma forma sempre se expressa ao longo da história. Como que as pessoas expressam o seu pertencimento a um determinado grupo? Porque todas as pessoas fazem parte de grupos. Ah, mas como assim? Claro, porque todo indivíduo faz parte da sociedade. Sim. Uma sociedade pode ser uma forma de aproximação muito genérica em relação a uma realidade. Nós podemos discernir, em meio a uma grande sociedade, alguns grupos específicos, que obviamente não viverão isolados em relação uns aos outros, mas que têm algumas lógicas próprias. Eu pergunto a vocês, existe uma sociedade brasileira atualmente? Alguém poderia dizer, sim, sabemos quem são os brasileiros, mas os brasileiros formam uma sociedade isolada das sociedades de outros países? Não. Vocês estão dispostos a admitir isso? Né? Temos contato o tempo todo, temos estrangeiros, somos meio estrangeiros, temos parentes estrangeiros, falamos outras línguas, nos conectamos com o mundo, circulamos pelo mundo, estudamos história. Né? Quer dizer, obviamente que não existe uma sociedade brasileira isolada por completo do restante da humanidade. Existem pouquíssimas sociedades isoladas do restante da humanidade. Né? Algumas tribos indígenas com pouquíssimo contato com o restante da humanidade. Né? Não sei se dá para dizer de alguma completamente isolada. Essas formas de inserção, né, de grupos sociais numa realidade mais ampla passam necessariamente pelo compartilhamento de algumas experiências em comum. Né? E a imprensa joga o seu papel nisso. Né? Um importante autor chamado Benedict Anderson, né, escreveu um livro em 1983, publicou em 1983, chamado Comunidades Imaginadas. E ele argumenta de modo pioneiro que uma das formas de criação, então, de uma comunidade, né, coesa é o compartilhamento de algumas experiências em comum, como, por exemplo, aquelas propiciadas, as experiências, pela imprensa. O fato, então, de vocês ligarem a TV e assistirem um programa qualquer, né, sabendo que outras 30 milhões de pessoas estão assistindo aquele mesmo programa, mesmo que vocês não conheçam, obviamente, as outras 30 milhões de pessoas, faz com que vocês se sintam parte de algo. Alguns programas mais do que outros. Né? É um tipo de experiência propiciado pela vida moderna, diz o Benedict Anderson. E por aí nós temos então uma chave, né, uma perspectiva possível de entendermos o que são essas identidades coletivas. Né? Um exercício aqui hipotético. Né? Se alguém perguntasse para vocês, o que você é? Essa pergunta só faria sentido a depender do contexto em que ela fosse feita. Não é? Se você estiver num outro país e perguntarem, o que você é? Aí você fala, sou brasileiro. Né? Sim, mas o brasileiro pode ser também homem, pode ser mulher, pode não se reconhecer nem como homem, nem como mulher. Né? Pode ser homem e pode ser homossexual, pode ser mulher e pode ser homossexual, pode ser bissexual, pode ser, enfim, um monte de coisas que são identidades de gênero. Né? Ultimamente está meio na moda aí a defesa da constituição de indivíduos sem gênero. Né? Eu entendo que isso faz parte de um conjunto de amadurecimentos da nossa sociedade que são excelentes, extremamente positivos, né, em relação ao reconhecimento da diversidade humana, que sempre pautou a diversidade humana,
mas nem sempre foi devidamente reconhecida essa diversidade como positiva, como natural, como constitutiva de todo e qualquer agrupamento humano. Ok, mas eu acho muito difícil a abolição total e completa de uma identidade de gênero, né? Por mais complexa que seja essa identidade, né? Eu acho que a própria identidade sem gênero, né, é a contrapartida de uma identidade de gênero. É mais ou menos como a identidade de um ateu, né? O ateu é aquele não religioso, que não acredita em Deus. Mas ao se posicionar pela não crença em Deus, ele está adotando parâmetros religiosos para formatar a sua identidade. Vocês estão de acordo com isso, né? O ateu é aquele que não acredita em Deus. Vocês conhecem a identidade de alguém que não acredita em bicho de 7 cabeças, por exemplo? Né? Sim, o que você é? Não, eu sou daqueles que não acreditam em bicho de 7 cabeças. Não faz nenhum sentido, porque ninguém acredita em bicho de 7 cabeças, salvo algumas criancinhas, ou muitas criancinhas assustadas, né? Geralmente com finalidades pedagógicas por educadores tiranos, que às vezes são seus próprios pais, né? E que aí botam lá na cabeça dessas pobres criaturinhas essas fantasias, né? Mas ninguém precisa se declarar como descrente do bicho de 7 cabeças, não é verdade? Porque isso não faz nenhum sentido. No entanto, nós precisamos nos declarar em termos religiosos, se somos ou não somos religiosos, né? Eu, particularmente, sou ateu, sim, mas eu não consigo achar uma identidade que não passe pela negação da identidade religiosa. Nesse plano, eu poderia dizer simplesmente, eu não sou um homem religioso. De fato, eu não sou um homem religioso. Mas não existe algo afirmativo nesse sentido. O não religioso, né, é a contrapartida do religioso. Então, o sem gênero, né, aquele que não se reduz a um gênero, que não se define por um gênero, certamente engendra uma identificação a partir do gênero, só que pela negação do gênero. Bem, somos então definidos por nacionalidades, somos definidos por gêneros, somos definidos por atributos físicos que eventualmente façam sentido para nós, somos definidos por gostos, somos definidos por hábitos, somos definidos por famílias, por grupos mais específicos, não é? Tudo isso nos define, né? Então temos times de futebol, tem gente que odeia futebol, não tem time de futebol, né? Mas o torcedor do Fluminense ou o torcedor, enfim, daquele time, daquele rapaz ali, preto e branco, tal, evito de falar esse nome, desculpe, faz parte da minha identidade e tal, né? Então, quer dizer, essa identidade de um time de futebol, ela tem uma estabilidade muito precária, né? O que eu quero dizer? Ela faz sentido em alguns momentos, em outros momentos ela deixa de existir, ou ela é confinada a um estatuto secundário. Por quê? Porque existem algumas identidades desses outros planos que são mais estáveis, que são mais poderosas, né? Então a identidade de um torcedor de futebol não costuma se sobrepujar a uma identidade de uma nação, não é? Então vocês saem do Brasil, vão lá para a Europa, tentem entrar lá na Espanha, né? Tem lá um serviço de imigração na Espanha que odeia brasileiro, né? Então, que acha que todo brasileiro que está indo lá é para roubar emprego e não sei o quê. Então, tenta entrar no aeroporto de Madrid, se alguém já teve essa experiência, é um pesadelo, é um lugar horroroso lá, tal. Pessoas são tratadas como criminosas, bom, legal. Bem, de onde o senhor vem? Ah, eu venho da Laranjeiras, que é o estado do Fluminense. Não, isso não é resposta digna. O cara quer saber se você é brasileiro, né? O cara quer saber se você é brasileiro. Isso, então, faz muito mais sentido, a ponto, inclusive, de possibilitar, né, a criação de uma organização política específica. Porque não existe um estado correspondente a um time de futebol, né? Ah, mas tem o Barcelona na Catalunha. Sim, mas tem o Espanhol na Catalunha também, que não por acaso se chama Espanhol e não Barcelona, né? Mesmo na Catalunha, que está tentando se tornar agora um país independente, né, não à toa, né, a crise econômica bate, separatismo, nacionalismo, essas coisas voltam à tona. Não sei se vocês acompanharam, há 2 semanas atrás, teve uma manifestação entre 600 mil e 2 milhões de pessoas
foram às ruas em Barcelona pedir a independência da Catalunha, né? Parênteses, interessante isso, né? A polícia sempre afirma que tem menos e os organizadores do evento sempre afirmam que tem mais. Só que de 600 mil para 2 milhões é uma baita de uma diferença, né, pessoal? Uma realidade meio turva aí, né? Quer dizer, não importa saber se tem 600 mil indivíduos ou mais de 3 vezes mais indivíduos, né? Mas enfim, isso é só um fenômeno curioso, uma brincadeira com a escala humana a desprezar uma coisa absolutamente essencial para nós, quantidade de pessoas. Bom, como quer que seja, né? Esses separatismos, esses nacionalismos, essas tentativas, então, de tirar um grupo de pessoas, uma região de um país para formar outro país, mostram um anseio de organização política, coisa que times de futebol não são jamais capazes de fazer. Assim como as nossas questões de gênero também não são capazes de fazer, não é? As identidades religiosas, por vezes, são, não é? Então, existem estados que são oficialmente religiosos no mundo. República Islâmica disso, né? Em geral, as repúblicas cristãs, elas não oficializam, né, o seu caráter religioso, muitas vezes fundamentalista, né? Mas, enfim, basta vocês observarem os debates, né, a campanha para presidente nos Estados Unidos, para vocês verem que tem fundamentalismo não islâmico no Ocidente, né? São aqueles protestantes completamente malucos lá que são fundamentalistas. Então chegam a propor, obviamente, um Estado apenas de protestantes, né? Mas, digamos que se empenham ativamente, né, no exercício dessa política a nível nacional como representantes de uma religião. No Brasil isso está acontecendo também, né? Nosso parlamento faz um bom tempo foi tomado aí, né, por, enfim, soldados de Cristo em vários sentidos, né, que em nome da religião são representantes da sociedade. Só que o Estado é laico, por mais que a sociedade seja religiosa. Essa é uma outra discussão. Então, pessoal, o que eu quero dizer é que todo ser humano, vivendo em sociedade, né, compõe um conjunto de identidades, de formas pelas quais ele se reconhece como um indivíduo em sociedade, pelas quais ele se reconhece como parte do mundo. Sempre é assim. Essas formas variam ao longo da história, isto é, variam no tempo e no espaço. É sempre assim, né? Fazer então uma história dessas identidades coletivas nos permite, né, analisar então mais uma vez uma vasta gama de fenômenos, né, que se descortina a partir dessa observação. O que então essa tal de história dos conceitos, o que então essa história de identidades coletivas tem a ver com a ideia de Brasil no século XVIII? Vamos então tentar entender, né, o que as pessoas chamavam de Brasil, né, no século XVIII, em alguns séculos anteriores, e vamos tentar entender como que as pessoas então se identificavam, né, com a coletividade nessa época. Mas agora quem já preparou o terreno, algumas informações básicas. Entre 1350 e 1500, os europeus se referiam a algum lugar chamado Brasil. Esse Brasil podia ser no singular, podia ser no plural, podia ser grafado de diferentes maneiras. Algum lugar do mundo podia ser chamado de Brasil. Onde era exatamente esse lugar, ninguém sabia ao certo, né? Sobretudo porque o mundo era muito desconhecido antes das grandes navegações europeias de finais do século XV e começo do século XVI. Embora esse desconhecimento não previsse, né, a abertura significativa de novos horizontes no mundo. O que eu quero dizer? Algo que eu já disse lá no semestre passado, né, que com as grandes navegações e com a chegada então dos europeus à América, esses europeus tiveram que mudar a visão de mundo que eles tinham. Porque o mundo, sendo uma criação divina, era necessariamente uma criação perfeita. E uma criação perfeita não pressupõe, então, né, a colocação de algo que já não estivesse lá. É assim, então, que os europeus aprendem a lidar com a América, né, a partir da ideia de que a América foi revelada a eles por Deus. A América já estava lá,
porque a obra divina ela é sempre perfeita. Só que, como bons portadores, então, dessa ordem divina, os europeus acreditavam que o mundo já estivesse pronto desde sempre e que eles conheceriam o essencial do mundo. Um novo continente não fazia parte desses planos. Quando ele se tornou inevitável, o reconhecimento de um novo continente trouxe consigo a ideia que nós poderíamos, usando um termo do Mircea Eliade, que é um grande estudioso da história das religiões, esse descobrimento foi visto como uma hierofania, isto é, a revelação do sagrado. O sagrado pode se revelar em qualquer coisa, né? Qualquer objeto, em qualquer evento, em qualquer movimento da natureza, em qualquer movimento do homem, em qualquer coisa podemos ver, supostamente, manifestações dos desígnios de Deus. A América, então, já estaria lá, porém, naquele momento ela estaria sendo revelada por vontade divina. Ora, esse mundo, então, que é desconhecido em termos práticos, em termos específicos, embora seja supostamente conhecido pela sua concepção fechada, né, pela ideia de que o mundo já estava pronto desde sempre, por ser uma criação divina, quer dizer, desde sempre, desde a criação do mundo, né, esse desconhecimento fazia com que esse tal de Brasil, ou esses Brasis, pudessem ser em algum lugar, não sabia exatamente onde. Foi provavelmente o cosmógrafo português Duarte Pacheco Pereira, num livro fabuloso, escrito aí entre 1505 e 1508, a gente não sabe exatamente quando o Duarte Pacheco Pereira escreveu esse livro, que pela primeira vez essa região, né, de presença portuguesa na América foi referida como Brasil. O livro do Duarte Pacheco Pereira se chama Esmeraldo de Cito Orbis. Esmeraldo de Cito Orbis, escrito em algum momento entre 1505 e 1508. Né? Esmeraldo é um anagrama de Manuel, que é Dom Manuel I, rei de Portugal, entre 1495 e 1521. Né? Dom Manuel I, a quem é dedicado o livro, e Duarte, o autor. Cito Orbis, em latim é algo como os lugares da terra. Né? Os lugares da terra, segundo Manuel e Duarte. É mais ou menos essa a tradução do Esmeraldo de Cito Orbis. Esse texto foi estudado por um historiador português chamado Joaquim Barradas de Carvalho. Ele, inclusive, dá nome a uma das salas aqui, deixa eu ver, não, aquela é Caio Prado, uma das salas ali em homenagem ao Joaquim Barradas de Carvalho, foi professor aqui da USP nos anos 60, né? Ele fez uma edição crítica do livro do Duarte Pacheco Pereira. Alguns dizem, inclusive, que esse autor teria estado nessas terras antes do próprio Pedro Álvares Cabral. Teria sido o primeiro descobridor do Brasil, o Duarte Pacheco Pereira. Não dá para ter certeza absoluta disso a partir da leitura do Esmeraldo de Cito Orbis. Isso faz parte daquele conjunto de controvérsias em torno do pioneirismo, né, da chegada dos europeus à América. Esse pioneirismo não tem lá grande importância, porque afinal de contas, a chegada da Armada de Cabral faz parte de um movimento que tem várias expedições, que tem vários nomes, que tem vários agentes, que é a de expansão da própria economia e da própria cultura europeias em direção a outras partes do mundo. Então, se um chegou antes, o outro chegou depois, isso não tem lá grande importância, desde que a gente entenda cada um desses vetores de expansão ultramarina europeia como parte de um movimento global. Isso é o mais importante, tá? Bom, eu dizia então que provavelmente foi então no Esmeraldo de Cito Orbis que pela primeira vez alguém se referiu a essa região como Brasil. Mas nos primeiros anos de presença dos portugueses na América, esse nome não é consensual. A terra pode ser chamada de Brasil, pode ser chamada de Brasis, no plural,
pode ser chamada em atlas, em livros, em documentos de Terra dos Papagaios, pode ser Terra de Gonçalo Coelho, né, que foi também um dos primeiros navegadores a chegar por aqui, né? Ele fez 2 expedições entre 1501 e 1504, provavelmente delas participou o célebre Américo Vespúcio. Então, olha lá, Brasil não é consensual, né? Tem vários nomes para designar essa região. No século XVII, né, um autor chamado Ambrósio Fernandes Brandão escreveu um livro, Diálogo das Grandezas do Brasil. Nele, o Diálogo das Grandezas do Brasil, o Ambrósio Fernandes Brandão pôde se referir, né, a essa província do Brasil que é mais conhecida no mundo com o nome de América. Olha que confusão. Província do Brasil mais conhecida como América. Claro, porque hoje nós nos referimos à América de modo específico e a Brasil de modo mais específico ainda, né? A gente sabe que o Brasil faz parte da América, a gente sabe. A gente concebe que o Brasil faz parte da América, porque tanto o Brasil quanto a América não são fenômenos absolutos em si. São construções históricas, inclusive no plano dos discursos, no plano das palavras, no plano das referências discursivas e da formatação das nossas ideias. A América não é uma coisa em si, o Brasil não é uma coisa em si. São construções históricas que hoje nos permitem, então, dizer que o Brasil faz parte da América. Mas a América não se confunde com o Brasil. Só que no começo do século XVII, um autor podia dizer que a província do Brasil era mais conhecida como América. E desenvolvendo-se o século XVII adiante, né, duas das referências mais comuns também indicam uma pluralidade. Brasil e Terra de Santa Cruz. Isso foi trabalhado por uma professora da casa, aqui a Laura de Mello e Souza, já me referi a ela a propósito da aula da mineração. Ela tem um livro chamado O Diabo e a Terra de Santa Cruz, onde ela desenvolve essa ideia de que há uma disputa entre esses dois nomes, essas duas referências às terras portuguesas da América, né? Terra de Santa Cruz e Brasil. Terra de Santa Cruz, um nome religioso. Brasil, um nome comercial. Brasil, isto é, a terra onde se comercializa o pau de tinta, chamado de pau-brasil, que é a árvore, né, da qual se extrai, então, um corante que é comercializado desde os primeiros anos do século XVI. Uma referência mais comercial, uma referência mais religiosa. Há, então, uma certa disputa, né, mostrando que não há unanimidade na forma de se referir a essa terra. No século XVIII também não existe essa unanimidade, embora algo muito importante comece a ocorrer no século XVIII, né? É a emergência da ideia de um Brasil. Embora vários Brasis possam ser igualmente referidos. Por que surge então a ideia de um Brasil, uma ideia dominante no século XVIII? Isso tem a ver com a política do reformismo ilustrado, que nós já discutimos também em ocasiões anteriores.